Olá, bem-vindos ao canal Física com Sentido. E hoje eu vou falar para vocês sobre eventos de física. Por que é importante participar de eventos de física desde o princípio, para já ir construindo aí as habilidades que você precisa para ser um pesquisador em física. Qual a minha relação com eventos de física também lá desde a graduação, agora eu já estou quase aí concluindo o doutorado em física. E como você pode, a partir de agora, deixar de cometer erros comuns que geralmente os estudantes e eu cometia, né? Eu tô aí dentro, incluída nesse grupo, erros que a gente comete quando a gente vai em eventos e como começar a ser intencional nesses eventos. Então, bora lá. Primeiro, a minha história com eventos de física. Eu comecei a participar de eventos, eu acredito, quando eu comecei a iniciação científica, então foi lá mais ou menos pela metade do curso de física, né, o início da segunda metade do curso. E lá eu participava de seminários de grupo. Então, os seminários de grupo eram específicos para mostrar a teoria, mostrar algum conceito. Então, a gente pegava algum fenômeno de física e tinha que mostrar qual era a teoria por trás daquele fenômeno, mostrava as contas que a gente tinha feito, né, para ter chegado naquelas equações lá principais. E era basicamente essa a forma dos seminários. A gente também tinha, promovido pela universidade, como se fosse um mini congresso, né? Onde você tinha seminários ali de todos os estudantes que participavam de iniciações científicas. Então você ia lá, mostrava os resultados da iniciação científica, você tinha também discussão com as pessoas iam lá, olhavam seu pôster e conversavam. Eu acredito também que tinha apresentações orais, mas eu só apresentei pôster nesse momento. Aí eu apresentei na minha primeira conferência internacional, mas promovida por brasileiros, né, que é o Encontro de Outono, promovido pela SBF, a Sociedade Brasileira de Física. Isso foi em 2018. Então eu fui lá, apresentei meu primeiro pôster em inglês, super preocupada de não conseguir falar, se alguém viesse falar comigo só em inglês, e torcendo para que só pessoas que falassem português viessem no meu pôster. Pois é. Aí eu tive esse primeiro contato, né, com um evento internacional. Depois, quando eu entrei no mestrado, época de pandemia, eu participei de vários encontros online, então eram seminários, eram reuniões, eram escolas. Então, lá para o final do mestrado, eu participei do encontro de outono que aconteceu em São Paulo. Então, nesse encontro de outono, eu apresentei parte dos meus resultados do mestrado, né, quase todos, porque eu já estava próxima ali do final. E aí eu entrei no doutorado. E no doutorado, né, aqui na França, eu participei de muitos eventos. E aqui eventos eu englobo coisas de forma geral. Eu englobo reuniões de grupo, seminários de grupo, seminários com colaboradores, né, reuniões com colaboradores, escolas, workshops, congressos, né, nacional, internacional, enfim, eu participei de uma variedade de eventos onde eu pude tanto aprender, né, aprender sobre aquele conteúdo, mas também transmitir aquilo que eu sei, né, e ficou mais fluido, ficou mais, se tornou rotina para mim já fazer reuniões, mostrar meu trabalho para os colaboradores, conversar com colaboradores não só teóricos, né, física teórica, mas também com experimentais e a gente tentar encontrar aquela explicação para aquele fenômeno de uma forma mais multidisciplinar. Só que, deixa eu te dizer uma coisa, depois de todo esse longo percurso, olhando para trás, eu percebi erros que eu cometi, que eu acredito que boa parte dos estudantes comete. Um deles eu acreditava que eu tinha que entender tudo em eventos. Então, desde lá da graduação, mesmo sem ter o pré-requisito, mesmo sem ainda estar maduro o suficiente para entender aquilo, eu acreditava que eu tinha que estar entendendo aquilo. Eu via outras pessoas fazendo anotações, eu não fazia anotações, eu falava, meu Deus, não estou entendendo nada aqui. Não tô entendendo nada. E às vezes quando eu entendia, sei lá, 1%, 2%, eu acreditava que aquilo era muito pouco. Mas enfim, isso é um tema para um outro vídeo, porque é que você não precisa entender tudo em eventos de física, de que esse não é realmente o principal objetivo, tá? Não é o objetivo, na verdade, de forma alguma, nem o principal, nem o secundário em eventos. Você não precisa entender tudo. Então, o primeiro erro é a pessoa não ir a eventos desde cedo. Então, desde a graduação, muitas vezes eu acredito que isso é meio que cultuado dentro do curso de física. Claro que você está num período de formação ali, você precisa realmente focar mais nas suas disciplinas, mas para aquela pessoa que quer ser pesquisador no futuro, muitas vezes não é mostrada a ela a importância que é de você participar em eventos,
por que que você tem que participar em eventos e como você tem que participar em eventos de física. E aí eu meio que tava nesse limbo, assim, de, ok, eu participava de alguns eventos, eu tentava tirar proveito ao máximo, mas não sabia como tirar proveito, né? É uma coisa que você vai aprendendo ao longo de muito tempo. E eu falo, por que é que eu vou demorar? Eu demorei quase 10 anos para aprender isso, como aproveitar mais eventos, se agora eu posso chegar e mostrar para os estudantes e falar, olha, preste atenção nisso aqui desde o início. Tá, então eu tenho um roteiro aqui do lado, tá? Para que eu não esqueça nenhuma informação que eu acho muito relevante para vocês. Então vamos lá. Por que é importante participar de eventos desde o princípio? Se você puder apresentar, apresente. Por quê? Quando você apresenta, a partir do momento que você vai apresentando várias vezes, né, isso seminários de grupo, eventos pequenos, eventos grandes, tanto faz, você começa a diminuir o medo de feedback e ter uma busca mais ativa por críticas. E realmente isso acontece. Porque você começa a perceber que críticas construtivas, tá? Críticas construtivas, elas realmente vão contribuir para o seu trabalho. Você volta a ter uma visão diferente do seu trabalho, uma nova questão, uma nova pergunta sobre o seu trabalho. Você fala, caramba, como aquilo que aquela pessoa falou pode contribuir? Né? Então isso é realmente importante, porque você para de ter aquela ânsia de que você tem que responder todas as perguntas, porque esse é um outro erro. A gente acredita que a gente tem que ter um conhecimento tão pleno daquilo que a gente está fazendo que a gente tem que responder todas as perguntas em todas as suas nuances, e não necessariamente. Então, você começa a diminuir esse medo de feedback e, na verdade, buscar mais por essa crítica construtiva. Você começa a perceber que quando você apresenta, que ninguém faz uma pergunta, ninguém fala nada depois que você apresenta, você fica, será que esse trabalho foi relevante mesmo? Será que as pessoas estão interessadas nesse trabalho? Será que ele é interessante? Seria interessante ter um feedback para eu ver como é que está a apresentação também. Então, você vai começar realmente a ter essa busca mais ativa por críticas construtivas. O segundo ponto é, se você tem medo de apresentar, existe um método, tá? Existem formas, você pode ver, enfim, se isso for uma coisa que é muito difícil para você, né, psicologicamente, enfim, você depois pode procurar ajuda terapêutica e tudo mais. E eu sei que para algumas pessoas é mais difícil apresentar, né? Algumas pessoas às vezes vão ter fobia, então realmente elas precisam desse processo terapêutico, mas outras pessoas, eu, por exemplo, sou, né, mais extrovertida, mas ainda assim eu tinha certos medos. Uma coisa que tem que ficar clara é o seguinte: o medo, ele vai acontecer, o importante é você fazer com medo mesmo, tá? E o medo ele vai diminuindo com o tempo, com a prática, tá? Não tem como você dizer, eu vou terminar primeiro aqui, eu vou cancelar esse medo de todas as formas para começar a atuar em eventos. Não faça isso, porque o medo não vai sumir. Ele vai diminuir e você vai conseguir controlar, tá? Então, se você tem medo, pense o seguinte: as pessoas que estão ali apresentando, elas estão tendo a oportunidade de apresentar o trabalho delas, né? Elas estão tendo a oportunidade de mostrar o resultado daquele esforço que elas tiveram todos os dias. Elas estão tendo a oportunidade de defender as suas ideias, de se desenvolver com aquilo. E as pessoas que estão assistindo estão tendo a oportunidade de ver um trabalho novo. Então, se essas pessoas estão tendo essa oportunidade, outros estudantes, por que você não teria? Aproveite essa oportunidade, né? Agarre essa oportunidade e cresça com essa oportunidade. Ok, outra coisa que é interessante também, quanto mais você apresenta, mais você adapta a sua apresentação para cada público. E isso é extremamente importante. Quantas vezes eu já vi, e eu continuo vendo, pessoas que já passaram anos como pesquisadores, mas fazem péssimas apresentações que não são direcionadas para aquele público. Então, se você está com um público que ele é um público geral, a apresentação não vai ser a mesma do que um público que é especialista naquilo que você está falando. Enquanto mais você vai fazendo apresentações, mais você vai entendendo como adaptar e readaptar a sua apresentação para cada grupo. Você não precisa falar todos os resultados, você não precisa falar tudo que você fez, mas você precisa adaptar aquilo que você fez para aquele grupo, para aquele tipo de evento, ok? Outra coisa que é importantíssima, você aprende a defender as suas ideias, e isso é extremamente importante. Você vai ter que fazer isso, se você quer ser um pesquisador, um cientista, a sua vida inteira enquanto você estiver nessa carreira, que é aprender a defender as suas ideias. Se você for participar de eventos, fazer reunião com colaboradores, tanto faz. Você sempre tem que defender a sua tese, você sempre tem que defender aquilo que você está fazendo, tá? Isso é parte da ciência, isso não é uma coisa, digamos, negativa, né? Ela é parte da carreira e você tem que saber disso antes de
chegar lá no final e ver se aquilo é para você ou não. Então você sempre tem que estar defendendo as suas ideias, isso é importante, ok? Mesmo que você seja ouvinte, você tem que ir em eventos, tá? Mesmo que você ainda não tenha resultado de trabalho, é importante você ir em eventos. Porque quando você vai em eventos, você começa a ver, principalmente se você já você tá na graduação ali, já no meio da graduação, você vai ver diferentes áreas. Você vai ver as áreas que a física abarca, né? Porque às vezes quando você está ali no livro, você está um pouco limitado àquele conhecimento que está bem estabelecido. E quando você vai em evento, você vê coisas novas que as pessoas estão trabalhando. Você vê que tem muita coisa nova, muita coisa que ainda precisa ser explorada e entendida. E você também pode ver qual a área que você achou mais interessante, que quem sabe você atue no futuro, então é importante. Você também vai conhecer pessoas, né? Se você acredita que na vida de pesquisador você não vai ter que ter interações, não vai ter que conhecer pessoas, você está enganado, né? É importante. Então, conhecer pessoas, saber quem são os expoentes daquela área, saber quem são as pessoas, quem são os grupos de pesquisa no Brasil, fora do Brasil, na sua cidade, na sua universidade, que estão trabalhando com determinadas coisas. Tá? Então, ter essa visão ampla também é importante. Aí tá, agora que você entendeu por que é importante participar em eventos de física, claro que também tem a parte legal, né? Você conhecer novos lugares, né? Se você tá aí num lugar diferente, o evento, conhecer novos lugares, se divertir, né? Quem sabe experimentar uma comida nova, né? Às vezes, quando você tá indo lá no coffee break do evento. Mas enfim, aqui a gente está se atendo somente à questão científica. Então vamos lá. Como você pode ser mais ativo em eventos agora que você entendeu a importância de participar de eventos desde o princípio para construir essas habilidades como de pesquisador em física, tá? Primeira coisa é, não se afoba. Se você está numa apresentação lá, está ouvindo e você não tem nenhum conhecimento prévio sobre aquele assunto, presta atenção na introdução. Porque esse é o papel da introdução, é de realmente introduzir aquele tema, de mostrar onde é que aquele tema está inserido ali dentro da física, de mostrar por que é que o trabalho, né, os resultados que aquele apresentador vai mostrar em seguida é importante, se a apresentação que a pessoa fez está adaptada para o grupo que ele está apresentando. Então, a introdução vai ter esse papel, e ali, quando você prestar atenção na introdução, por mais que você também não entenda tudo da introdução, vai ter ali uma informação, uma afirmação, né, uma negação, que você vai achar interessante. Você fala, poxa, o que é isso aqui? Aí você anota e depois você pode pesquisar. E você vai ter um conhecimento novo a partir daquilo. Outra coisa que é super interessante é interaja nas sessões de pôster, tá? Interaja nas sessões de pôster. Por quê? Quando você tem os posters, aquilo é mais intimista. Então você pode chegar lá, pedir para a pessoa apresentar para você do início ao fim. Se tiver algum ponto que você não entender, você pode ficar ali conversando mais tempo com aquela pessoa e você vai começar a adquirir essa habilidade de falar de ciência, tá? Falar de pesquisa não é a mesma coisa de falar eu não sei, de algum exercício que você fez no livro, tá? Deixando claro aqui que a formação, quando você está na graduação, o papel mais importante. Fazer bem as disciplinas, fazerem elas bem feitas, entender realmente a física e a matemática por trás daquilo que você está fazendo é o papel importante, tá? Porque você está em período de formação. Mas enfim, ao redor disso é importante que você fale de ciência, da sua iniciação científica, em eventos, né, mesmo como ouvinte. Né? Outra coisa interessante também é você ver as pessoas que estão apresentando e entender quem são as pessoas que estão trabalhando na área e os grupos de pesquisa, como eu já falei anteriormente. Aí tá. Aí você talvez já tenha escutado tudo isso que eu falei, né? Escutou tudo isso, saber que eventos é importante, como ser mais intencional em eventos, mas você fala assim, você talvez não tenha essa oportunidade de participar em eventos tão efetivamente quanto eu participei. Na minha graduação, realmente a universidade ela não tinha dinheiro suficiente para me mandar para eventos para fora. Então o que a gente fazia? Além desses eventos promovidos dentro da própria universidade, nos seminários de grupo, eventos promovidos pelos próprios estudantes, eu me lembro de um evento que eu fui, o Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, que a gente arrecadou dinheiro. A gente foi lá, fez festa, a gente fez eu acredito que se chama Livro de Ouro. A gente ia lá, perguntava aos professores, aqueles que poderiam colaborar financeiramente para a gente ir para o evento, e assim a gente fez. Então, se você está numa situação agora que você não consegue ir para eventos em outra cidade, em outro país, faça com aquilo que você tem. Se não tem evento realmente nenhum, você
se junte com seus estudantes e comece a fazer eventos. Comece a fazer reuniões para conversar de ciência. Se você ainda não entrou numa iniciação científica, entre, fale com seus professores, né, o orientador, co-orientador de iniciação, para fazer, se já não tiver, esses seminários de grupo. Né? E ali você começa tanto a falar de ciência, quanto a saber defender aquilo que você está falando, e é super importante nesse seu plano de carreira para ser um pesquisador. Tá? Então espero que você tenha gostado desse vídeo e vejo você no próximo. Vamos lá fazer uma física com sentido.